Bom dia, galera. Bom dia, nação rubro-negra. Pega o seu cafezinho aí. O Flamengo venceu por 2-0. O Bahia escapou de uma goleada histórica no Maracanã, porque o Flamengo desperdiçou muitas chances. Paquetá saiu sentindo dores, mas já há boas notícias agora pela parte da manhã. A gente tem a volta do Saul, que voltou de uma cirurgia no calcanhar e o calcanhar de ouro dele ele acaba sendo um assistente para o gol do Paquetá. A gente vai falar sobre essa maratona em que o Flamengo está, de vários jogos no intervalo curto de tempo. Pega o seu cafezinho aí, se ajeita. Eu sou o Flamullet, se inscreve no canal se você chegou até aqui, deixa um like, comenta nesse vídeo também, para a gente ter o seu feedback e entender como que a gente está indo, o que você está gostando, o que você não está gostando. Beleza, galera? Vamos lá então. O Flamengo jogou ontem no Maracanã. Maracanã com um excelente público, a torcida fazendo uma festa maravilhosa. Todos na arquibancada ali, empurrando o time o tempo todo. Foi uma festa realmente muito bonita. E o Flamengo fez ali a 12ª rodada, né? Esse embate com o Bahia. Uma excelente partida e o resultado foi muito bom, tá, pessoal? Flamengo fecha aí a 12ª rodada, embora com um jogo a menos, né? Na segunda colocação, com 23 pontos atrás do Palmeiras, que está com 26. Poderia estar com 24, mas o Palmeiras teve ali uma interferência do VAR num lance de pênalti a favor do Atlético Paranaense, que foi marcado em campo. E aí o pênalti não foi dado, e aí, enfim, né? Faltavam poucos minutos, o Palmeiras sai com a vitória ali, mas o Palmeiras não tá jogando bem, e a expectativa de que o Flamengo vai alcançar, que o Flamengo tá realmente chegando, piscando o farol com a seta para a esquerda atrás do Palmeiras é enorme. E isso vai afetar eles vão deixar pontos pelo caminho. E o Flamengo está embalado na 5ª vitória consecutiva do trabalho do Leonardo Jardim. A gente falou na live de ontem aqui do aproveitamento do Léo Jardim nesses 10 primeiros jogos dele como treinador, e agora no 11º ele aumenta ainda mais esse feito com mais uma vitória, né? Considerando tanto os jogos do Brasileiro quanto de Libertadores, tá, pessoal? Mas essa é a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro. Flamengo chegando ali em segundo, fazendo um excelente resultado, vencendo o Bahia ontem em casa. E o Flamengo vai se preparar aí para treinar hoje de manhã, porque tem já jogo na quarta-feira, né? E se preparar para a maratona de jogos. O Flamengo vai jogar pelo Campeonato Brasileiro quarta, vai jogar contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, e depois tem jogo da Libertadores contra o Estudiantes também, sempre alternando ali meio de semana, final de semana. É uma correria que o Flamengo tá. E treina hoje, não tem folga o elenco. E é o sacrifício necessário para conseguir chegar no final da temporada ali e bater campeão de todas as competições. É a nossa expectativa. Pessoal, ontem, né, o Flamengo jogou muito bem, né? Gostei muito do que vi ontem. Os jogadores continuam muito comprometidos, continuam desempenhando realmente muito bem aquilo que o Leonardo Jardim tem pedido. E a gente está vendo um time cada vez mais maduro em campo, né? Destaque do jogo para o Lucas Paquetá. Jogou, fez jogar, colocou a bola para rolar. Teve muitas ações no jogo, muitos passes, muitas bolas em progressão. É premiado com um gol ali no momento em que a torcida já ficava com aquela apreensão, porque o Flamengo já tinha desperdiçado tantas chances que aquele placar de 1-0 ficava um pouco perigoso e preocupava a gente, né? De, pô, o Flamengo tomar um gol aí numa falha individual, num golpe de sorte do Bahia, pode colocar a perder um jogo excelente. O jogo no Flamengo estava produzindo muito, chegando o tempo todo. Mas o Paquetá é premiado aí com esse gol. E ele vinha fazendo já realmente uma excelente partida. Faz o time andar, faz o time se movimentar. Mas infelizmente ele será uma baixa para pelo menos mais 2 jogos. Informação trazida pela coluna do Fla é que não é uma lesão de joelho, é um edema
É uma lesão muscular, mas ele vai perder os próximos 2 jogos. Então, Lucas Paquetá não joga contra a Vitória nem contra o Atlético Mineiro. É uma notícia muito ruim. O Flamengo perde muito sem o Paquetá, mas a boa notícia é que não é a lesão que muitos esperaram por causa dos movimentos dele, da dor que ele estava sentindo no final do jogo. Acho que a preocupação geral era de que seria uma lesão no joelho e não é o caso, tá? Então, Paquetá é baixa para os próximos 2 jogos, mas a boa notícia é que não era uma lesão de joelho, tá, pessoal? Uh, o Paquetá, ele participou muito bem, né? E ele fez parte assim de um jogo histórico, né? A gente já sabia desde antes do jogo que o Flamengo iria prestar homenagens ao Oscar Schmidt, né? Que faleceu durante essa semana, que descanse em paz. E que o Arrascaeta entraria em campo com a camisa 14 em homenagem ao Oscar, que é a camisa que o Oscar usou, inclusive, na sua passagem jogando pelo Fla Basquete. O que a gente não sabia era que o Arrascaeta ia ser iluminado com um gol ontem também. E aí foi um momento muito emocionante, um momento de arrepiar de verdade. O Arrascaeta com a camisa 14, que ele jogou de 2019 até 2024 e foi multicampeão com ela, jogando agora de volta com a 14 em homenagem ao Oscar, marca um belíssimo gol e homenageia o Oscar na comemoração, também uma comemoração assim belíssima, um gesto de muita sensibilidade, tanto do Arrascaeta quanto do Flamengo, um momento que vai ficar marcado na história do Maracanã e na história do Flamengo. Podem anotar que essa foto, essa imagem, né, a imagem dele segurando a camisa, será uma imagem que ficará marcada para sempre. Quando o Arrascaeta aposentar, quando mostrarem os momentos marcantes do Arrascaeta, quando mostrarem momentos da história do próprio Oscar também, né, e passarmos por esse capítulo que encerra o seu ciclo aqui nesse plano, também esse momento estará lá, vivo, exibido, porque diante de toda a torcida do Flamengo, um grande ídolo nacional foi homenageado e assim não poderia ser de forma melhor, né? O Arrasca, ídolo do futebol, com a camisa 14, homenageando o Oscar, fazendo essa comemoração aí de muita sensibilidade, né, pessoal? O Flamengo jogou muito bem ontem. O Flamengo realmente estava numa noite iluminada, né? É, eu brinquei sobre o retrospecto do Rogério Ceni, que tinha 16 jogos e 16 derrotas sempre que enfrenta o Flamengo. Ontem ele talvez não vai querer contar esses números para o seu retrospecto, porque teoricamente ele estava suspenso, mas estava bem claro ali, as imagens mostraram que ele estava se comunicando o tempo inteiro com o seu auxiliar no campo, embora isso fosse proibido, né? E isso não é uma artimanha muito difícil de fazer. O auxiliar dele estava com fone na beira do campo, e tudo indica que havia algum tipo de comunicação ali. É, talvez ele estava com o áudio do WhatsApp ali já aberto, direto em uma ligação, ou gravando eventualmente quando queria que alguma mensagem chegasse. Tanto que tem imagens também do próprio auxiliar dele tapando a boca assim e fazendo um movimento de que estava falando com alguém ao telefone, né? Supostamente seria o Rogério Ceni, pois as imagens conseguiram flagrar momentos em que os dois em comunicação estavam no mesmo momento, né? Estava coincidindo no mesmo momento que os dois estavam em ligação com alguém durante o jogo. Então, Rogério, nas minhas contas, são 17 jogos, 17 derrotas, um feito impressionante do maior rubro-negro vivo em atividade no futebol. Rogério Ceni segue empilhando esse histórico, esse recorde de derrotas contra o Flamengo, que é realmente impressionante. Era uma noite especial com todos esses tabus, essas superstições, né? Arrascaeta com a 14, Rogério Ceni em campo ou não. Mas o time foi muito bem, produziu muito. Fica aí o destaque do que pode melhorar é que realmente o time desperdiçou muitas chances. O time desperdiçou muitas chances, né? Em determinado momento a gente pensava assim, cara, o jogo poderia estar 5, 6-0, né? Os scouts do SofaScore mostram que o Flamengo teve um total de 5 grandes chances criadas, né? Mas
A nossa impressão, com bolas na trave, bolas em que o atacante que estava com a última bola ali tomou uma decisão errada, poderia ter tocado, ou então, pô, aquela bola de letra do Pedro também, que vai para fora. Se a gente for somando aí tudo que a gente vai lembrando, dá mais do que 5 grandes chances, mas é claro, o SofaScore tem um critério diferente. A sensação que fica é de que poderia ter sido muito mais. Eu acho que o torcedor do Bahia deve ter saído aliviado do jogo de ontem também, porque realmente poderia ter sido muito mais. O Bahia poderia ter passado por uma goleada histórica no Maracanã, realmente, de 5, 6-0. E o Bahia é o melhor. Não sei se agora com essa derrota continua sendo, mas chega ao Maracanã como o melhor visitante do Campeonato Brasileiro e não consegue colocar isso em campo, e eu acho que é muito da competência do Flamengo de marcar alto. O Flamengo estava marcando uma intensidade que os jogadores do Bahia estavam hesitando e paçocando a bola ali. Várias vezes os jogadores do Bahia, na própria saída de bola, que é uma característica desse time do Bahia, hesitaram e erraram em falhas que geraram ali movimentos de contra-ataque do Flamengo que quase geraram gols. Né? Por sorte deles, o Flamengo não estava no seu dia mais inspirado na finalização da jogada, no capricho ali do acabamento da jogada. Mas eu acredito que eles saíram aliviados com uma derrota de apenas 2-0 fora de casa. Apesar de serem um dos melhores mandantes do Brasileirão, o Bahia também tem um histórico de não vencer o Flamengo no Rio já há muitos anos. Se eu não me engano, mais de 20 anos, quase 30 anos que o Bahia não vence o Flamengo jogando no Rio de Janeiro. Então, para quem gosta desses números, dessas estatísticas, né, era um número importante para a gente trazer aí. Por último, vamos falar da agenda da semana. Flamengo, como eu falei, Flamengo treina hoje às 10 horas da manhã, né? O jogo terminou ontem ali por volta de 9h30. Então, os jogadores se representam já agora pela manhã, que é uma notícia muito boa. Eu entendo que os jogadores precisam de folga, eles vão ter essas folgas, os jogadores vão ter pausa para a data FIFA, então eles vão ter uma interférias ali. E como, apesar do Jardim já ter 11 jogos, ainda é um trabalho novo, ainda tem coisas que precisam ser ajustadas, os encaixes, os jogadores que não jogam sempre também, continuarem assimilando o modelo de jogo. Eu achei muito bom receber essa notícia de que o Flamengo treinaria hoje pela manhã, até pelo fato da agenda ser muito corrida, galera. Então o Flamengo treina hoje de manhã e o Flamengo já joga quarta-feira à noite no Maracanã novamente contra o Vitória. Tá? Então o Flamengo treina segunda, treina terça-feira já na parte da tarde, treina na quarta, que é o dia do jogo, 11 horas da manhã, pega o Vitória na quarta-feira, depois treina na quinta-feira também, pós-jogo, né? O Flamengo, em alguns momentos da temporada, eu acredito que isso vai acontecer mais lá na frente, tá? Quando o time estiver mais azeitado. Vai dar folga no dia seguinte ao jogo, mas não tem feito isso com tanta frequência como fez no ano passado. Porque o time está precisando trabalhar os encaixes, né? Então o Flamengo treina quinta, sexta, sábado e domingo joga em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro, partida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo pega 5 vitórias consecutivas no histórico entre Jogos do Brasileiro e Libertadores, é o vice-líder com um jogo a menos, né? 6 pontos de vantagem com um jogo a menos, pode reduzir para 3 pontos essa vantagem. Está numa fase que é muito boa, o torcedor está animado, a confiança está no alto. A noite de ontem reforçou essa confiança e o Flamengo se prepara aí para mais uma maratona de jogos. O Flamengo vai continuar mais ou menos numa média de 3 jogos num intervalo de 7 dias, né? A agenda não está mostrando aí, mas o Flamengo pega o Estudiantes também no dia 29. Então, entre o dia 22, que é o Flamengo e Vitória, e o Estudiantes, tem 7 dias. O Flamengo vai treinar e jogar 3 jogos no intervalo de 7 dias. É uma maratona, mas eu acredito que o time está bem, o time vai chegar preparado, o time vai corresponder, né? E o Leonardo Jardim vai encontrar as soluções aí, é o que a gente torce, é o que a gente espera. Vamos lá para mais uma semana, vamos seguir em frente, bora trabalhar. Pega o seu café aí para continuar o dia. Saudações rubro-negras. Não se esqueça de comentar aqui, deixar o like e se inscrever no canal.
Valeu, galera. Saudações rubro-negras. Nos vemos por aí.